Nós organizamos o movimento sem terra, ele não surgiu espontaneamente. Nós organizamos o movimento sem terra, ele não surgiu espontaneamente. Não, nós, através do nosso partido, Partido Trabalhista, nós promovemos a organização dos agricultores sem terra. Percorrendo o interior, fui procurado por muitas famílias que diziam que não tinham terra, que eram filhos de colonos, filhos de agricultores. Então tratamos de, em torno dessas grebas, organizar pequenos núcleos de agricultores sem terras. E nos surgiu a ideia de fazer um acampamento. E fomos nós. Para dizer bem a verdade, nasceu aqui a ideia de um acampamento. Para dizer bem a verdade, nasceu aqui a ideia de um acampamento. Para dizer bem a verdade, nasceu aqui a ideia de um acampamento. Então, através do PTB, eles organizaram o primeiro movimento de luta pela reforma agrária, que foi o MASTER, Movimento dos Agricultores Sem Terra. Movimento dos Agricultores Sem Terra. E que começaram, então, a organizar os agricultores e ocupar terras, e ocupar terras, e ocupar terras, e ocupar terras. Vocês acampam, levem para lá quantas famílias de sem terra puderem. Vocês acampam, levem para lá quantas famílias de sem terra puderem, levem algumas coisas para comer, organizem uma cozinha, um fogão, né, um bom chimarrão, vocês gostam de tomar mate, e aí comuniquem ao governo, façam publicidade desse ato, mostrem a miséria de vocês. Eu vou levar os jornalistas lá. Depois, para ver a situação, para que divulguem, para que mostrem isto que ninguém vê, que é a população sobrante do campo, que está se aglomerando nas cidades, formando favelas, construindo barracos porque não tem para onde ir. E nesse primeiro acampamento acabaram juntando-se quase 7.000 pessoas. E eu fui lá, levei comigo com o meu convidado até o comandante do Terceiro Exército. E levei o presidente do tribunal, levei o bispo, e lá num palanque, eu comecei a perguntar a eles quantos filhos tinham. Tinha alguns agricultores com 12 filhos, outros com 15. Quem é que serviu aqui ao exército? Muitos, dezenas, centenas levantaram as mãos. E quem é que esteve na guerra? Quem foi soldado da FEB? Levantavam os braços e diziam: nos prometeram tudo, governador, e nós aqui estamos em busca de um pedacinho de terra. Levantaram logo uma cruz lá e puseram acampamento João 23, somos cristãos, queremos terra. E nós acabamos desapropriando aquela área, naturalmente tratamos de indenizar. E o governo do estado criou então a primeira lei da reforma agrária, criou o Instituto Gaúcho da Reforma Agrária, e assim que o MASTER ocupou o maior latifúndio que havia no Rio Grande do Sul, que era da família Maílios, uma família uruguaia, imediatamente o Brizola desapropriou aquela fazenda, que se chamava Fazenda Sarandi, e assim iniciou a primeira reforma agrária de fato, combinando a luta do povo, a organização social, com um governo popular. Isso aqui era um deserto, era um brejo de corticeira e vegetação. O governador do estado construiu a cooperativa e também construiu o grupo escolar. Foi um início de reforma agrária aqui no Banhado Colégio que deu certo. Bom,
Uma reação enorme se estabeleceu, dizendo que se tratava de agitação, logo um movimento de incompreensão. A questão de transformações no campo, tanto no sentido de desenvolver a produção, quanto no sentido de democracia, são questões do desenvolvimento. Quem ideologiza o problema das transformações no campo, diz, é agitação, é pressão política, é comunismo. Isso aí são as classes privilegiadas. Nós defendemos o direito de propriedade. Achamos que um país como o nosso concede a ocupação da terra através da propriedade, porque nós achamos que é uma coisa tão boa que queremos para todos. Eu trabalhava no Jornal do Brasil e trabalhava no panfleto. Antes do golpe de Estado, houve um grande comício na Central do Brasil, né? Esse comício nós cobrimos para o panfleto e esse comício reuniu toda a nata da esquerda, né? Foram todos para lá. E ali havia um componente que era muito delicado para as Forças Armadas, que era o movimento dos marinheiros, né? Os marinheiros no Brasil tinham já uma tradição de revolta, né, na história. E incomodava muito os militares aquela presença dos marinheiros no movimento da esquerda. Indicava aquilo ali, que a possibilidade da tomada do poder era maior, porque eles começavam a ter, digamos, ramificações nas Forças Armadas. O Jango cometeu o erro de ir daquele almoço dos marinheiros, que foi ridículo. Um presidente da República se reunir com marinheiros, se reúne com os 4 estrelas. E aquele começo do dia 13, que ele não queria ir, e que não queria realizar. E que a equipe de esquerda, com o Brizola na frente, fizeram. E que a equipe de esquerda, com o Brizola na frente, fizeram. E que a equipe de esquerda, com o Brizola na frente, fizeram. Aí ele foi e fez uma série, assinou a reforma agrária e etc e tal. E aí é que levou as coisas a acontecerem. Está aí no livro do Prestes, onde ele diz, nunca, qual seria o oficial do Exército que aceitaria um presidente da República que fizesse um comício com os subordinados tantos dele. Então, é o comício do Jango automóvel. E toda a ação do Jango ela é muito marcada por uma hostilidade em relação ao Congresso Nacional. Mas quando chega aquela conjuntura de 63, o Jango está muito claro que ele quer permanecer, ele quer ser candidato à eleição presidencial em 65. E para ser candidato, precisava mudar a Constituição. Então ele tem uma relação de hostilidade com o Congresso Nacional. Porque eles tinham como certo que ia entrar ou o Brizola, ou o Arraes. O Jango também criou gosto pela parada e queria ficar. E o Jango se conformaria em ser uma espécie de títere de Prestes. Não havia um só, tinham várias propostas de golpes de Estado que a direita construiu ao longo daquele período, assim como a esquerda também tinha suas propostas golpistas tal. Tanto do Partido Comunista, que era uma, do Brizola, que era outra, uma do Brizola, que era outra, uma do Brizola, que era outra, do Jango, provavelmente associado ao Partido Comunista. Então você tem diversas propostas golpistas. É difícil dizer que o golpe da direita foi uma espécie de contragolpe a um possível golpe de esquerda. Nós estávamos na madrugada, nós estávamos em Porto Alegre. Aí a notícia veio, o Jango está chegando. E o João Goulart estava na casa do comandante do terceiro exército. Eu estava lá. Aí o Brizola queria que ele fizesse um movimento, nomeasse o general comandante do terceiro exército, ministro do exército, na época era ministro da guerra, ele, Brizola, ministro da fazenda, ele, Brizola, ministro da fazenda, ele, Brizola, ministro da fazenda, e começasse a resistência, uma nova legalidade para vir embora, uma nova legalidade para vir embora, uma nova legalidade para vir embora. O comandante do terceiro exército, muito firme, do lado do Jango, mas foi dizendo, sou obrigado a dizer, presidente, nós vamos até o fim, mas o terceiro exército não está unido, nós temos muita divergência no interior.
tal lugar, tal lugar, tal lugar. E aí o Jango pensou, refletiu, vieram a notícia do país e ele decidiu ir embora. Não, eu não quero um derramamento de sangue, vai ser uma guerra civil, eu prefiro ir embora.